E aí pessoal, boa tarde. Aqui quem tá falando é o Kevin. E hoje eu quero trazer para vocês a minha análise baseada nesse filme Resident Evil 1, né? Ao qual eu assisti, deixa eu ver, há uns, não sei, talvez há uns 6, 7 anos atrás, né? Que na época me impressionou um pouco pela sua qualidade de imagem, né? Seu enredo, sua história bastante comovente. Porém, algumas coisas me deixaram meio que, não sei, em dúvida da sua veracidade, por conta dos personagens que foram mudados na história original, porque Resident Evil é um jogo baseado em jogos, né, cara? Jogos de terror, né? Que foi lançado Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 2 e assim vai. Resident Evil 4 foi o melhor que eu já joguei. E eu gostei o filme, eu gostei, entendeu? Mas a minha crítica é em relação à história, cara, porque não é a mesma história. Eu não vi no jogo que eu joguei, né, a Alice, né? Não tem a Alice no jogo Resident Evil, né? E isso pra mim é uma coisa errada, que os produtores do cinema, né, de Las Vegas que fazem filme, deveriam ter, né, levado em consideração, porque se eles fazem um filme direcionado à comparação do jogo, né, um filme dedicado aos jogos, né, da linha que foi lançado, eles deveriam ter um pouquinho de consciência, né, que, pô, vai fazer o filme, né, baseado no jogo, porém muda os atores, adicionam atores que não tem nada a ver, porém, na minha opinião, a Alice do filme Resident Evil não tem absolutamente nada a ver com a história de Resident Evil, entendeu? E isso pra mim foi uma coisa que exageraram, entendeu? Que não tinha necessidade. Mas é isso, cara. É um filme bom, vou ser sincero, um filme de uma qualidade boa, de imagem, de enredo, de história, entendeu? As músicas do filme, os sons de track, muito rock maneiro, cara. Korn, Slipknot, e essas comparações minhas é baseada nisso, entendeu? Agora, o que se diz relacionado à comparação que eu faço com os jogos, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver com a história do jogo que quem está acostumado a jogar, entendeu? Resident Evil 0, Resident Evil 1, entendeu? 2, 3, 4. 3 foi, se eu não me engano, o Code Verônica. Code Verônica foi o que, nossa, me deu muita emoção, cara, jogar. Eu lembro que eu não tinha videogame, eu ia para as locadoras, né, aqui perto de casa. Ixi, passar altas horas jogando Resident Evil, Code Verônica e tal, nossa, era uma emoção e tanta, cara. Até que eu comprei o meu console mesmo e eu pude jogar em casa, mas essa comparação que eu faço é como um consumidor, né? Consumidor, né, que já jogou bastante e faz uma análise dos filmes, que não tem absolutamente nada a ver. Até que se eles fizerem o filme Resident Evil com a mesma história do jogo, os mesmos personagens, entendeu? A mesma história, tudo exatamente igual, né? Igual no jogo, algum filme que fizessem, na minha opinião, sairia bem melhor, né? E é isso, cara. Depois desse filme foi lançado. Desse filme, esse que eu falei agora é o Resident Evil 1, né? Resident Evil 1. O Hóspede Maldito, né? Depois desse filme foi lançado Resident Evil 2, né? Resident Evil 2, isso aí. Resident Evil 2 que é de 2004. O Resident Evil 1, o Hóspede Maldito, é de, se eu não me engano, não, de 2002. Ele é de 2002 ele e o 2 que lançaram agora o filme. O filme ele é de 2004.
E é o que eu falei, cara, da história do filme em comparação com o jogo, cara. Né? O filme em comparação com o jogo, o que eles fizeram, eles tentaram aproximar. O Resident Evil 2, que foi produzido, eles tentaram aproximar mais com os jogos. Mais em comparação com os jogos. Mesmo assim, deixaram muito a desejar. Passando um carro aqui em frente de casa. Mesmo assim, deixaram muito a desejar porque você vê muita coisa que não tem absolutamente nada a ver com o jogo. Nada a ver. Entendeu? O que eu baseio na minha análise é a Alice, né? A Alice não tem. É a história que não tem nada a ver com o jogo, Resident Evil 2. Absolutamente nada a ver. A história do jogo não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o jogo. Porque o Nemesis, ele vem no Resident Evil. No Resident Evil 3, né? Que é jogado que a gente joga com a Claire Redfield, né? Com a Claire Redfield e com... Ah, não, a gente joga com... Desculpa, me enganei. A gente joga com a Jill Valentine. A Jill Valentine, no Resident Evil 3. Entendeu? A gente joga com a Jill Valentine no PlayStation 1. Na época lançado o PlayStation 1. E a história do filme não tem absolutamente nada a ver, entendeu? Nada a ver. Porque relacionado ao filme não tem muita, como é que eu posso dizer, comparação com a jogabilidade. Você vai jogando a história do jogo, o cenário, entendeu? Não tem nada a ver com o que passa nos filmes, né? Muito do que eles colocaram no filme não é o que acontece no jogo em si. Não é o que acontece no jogo em si. Porque o Nemesis não... No jogo ele não aparece... não aparece ali o Nemesis... Deixa eu tentar fazer entender. Não aparece ali o Nemesis, a Alice e todo... A Alice, né, como eu falei... Com todo mundo ali reunido, né? Eles têm tipo, no filme, o Nemesis tem uma hora, uma parte da cena ali que ele fica tipo numa reunião com o Wesker, a Alice, um outro carinha lá de Resident Evil 1, que foi com ela pro Resident Evil 2, com a Alice. E eles fazem tipo a reunião, o Wesker, a Alice e o Nemesis. Isso não acontece no jogo, pô. Isso não acontece no jogo. Não tem absolutamente nada a ver, entendeu? E o que esculhambaram, na minha opinião, com o que deveria ser uma representação do jogo, a gente jogando, não tem nada a ver. Entendeu? A representação que deveria ser do jogo não tem absolutamente nada a ver. Mudaram tudo completamente. Tudo, né? E agora a gente vai para análise de Resident Evil 3, cara. Entendeu? Resident Evil 3, né, deveria... O Resident Evil 3, ele deveria justamente representar isso. Representar o Nemesis baseado no jogo. Baseado no jogo, deveria representar o Nemesis atrás dos soldados da Stasi, né? E sem a Alice, porque a Alice não faz parte de nenhuma história de Resident Evil nos consoles, né? No próprio jogo não tem Alice, né? Nos consoles, no jogo do PlayStation não tem Alice, ela não está em nenhuma história do jogo. Deviam trazer os mesmos personagens do jogo pro filme. Aí sim, o 3 seria o que? O Nemesis atrás do grupo da Stasi, né? Dos membros da Stasi, que são os soldados. A Jill Valentine no seu papel de heroína, né? De combater o avanço da Umbrella em relação ao vírus, né? E salvar pessoas
que ali na história estão necessitando de ajuda, que é o papel dela. Ela é uma policial, né? E o papel dela é esse, ajudar pessoas, né? E o papel que a história que no filme Resident Evil 3 deveria ser bem explicada em relação ao jogo é isso, né? O Chris, né, que aparece no Resident Evil 3 do jogo, a Jill Valentine e os outros personagens do jogo trazidos para o filme. Aí sim a gente teria um filme de qualidade, um filme bem explicado, né? Não essa bagunça que a gente tem aqui, né? Essa bagunça que a gente vê no filme, que é lançado no cinema e que tem uma repercussão negativa, né? Repercussão negativa por fãs verdadeiro do jogo Resident Evil, né? Que na minha opinião são um dos melhores, mas em relação ao filme, cara, eu fico decepcionado, porque a gente tá falando de pessoas, né, que faz filme, de pessoas que experiente, né, que se dizem experiente com aquilo que fazem, né? O pessoal lá de Las Vegas que faz filme, e que a gente vê que é uma coisa muito amadora, é uma coisa que não é entregue pra gente da maneira certa, da maneira que deveria ser representado, né? A gente vê que é uma coisa mal feita, cara, uma coisa sem, né, sentido, uma história sem pé, sem cabeça. E isso deixa a gente sempre preocupado dos próximos lançamentos ser uma porcaria também, cara, porque a gente não sabe o que esperar, entendeu? Não sabe o que esperar. Pô, se eles vão fazer um filme sobre se essas empresas internacionais, essas produtoras de cinema vai fazer um filme representando o jogo, eu não consigo entrar na minha cabeça o porquê deles mudarem a história do jogo nos filmes. Eu não consigo entender isso, cara. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Qual a explicação, né, de um diretor de cinema que vai fazer um filme baseado em jogo trocar completamente, entendeu? Absurdamente, né? Esculhambar com a história do filme baseado no jogo. Eles vão fazer o filme, eles trocam tudo, a maneira deles, entendeu? E aquilo ali a gente tem que aceitar como verdade, não é assim, pô. Então essas coisas deixam a gente, né, meio pensativo, meio, sei lá, desmotivado os próximos lançamentos que fizerem. A gente não tem ânimo para assistir porque é uma coisa que, né, que não tem explicação, né? Mas é isso, pessoal. Coloquem nos comentários que vocês entenderam dessa minha análise, se vocês concordam com alguma das coisas que eu falei, né? Sejam vocês a minha crítica. Então, essa é a minha crítica que eu faço de hoje, baseado nos filmes de Resident Evil, né? No que a gente tem em comparação com os jogos. Mas não esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o joinha e até a próxima. Tchau, falou!